Bom dia, meu nome é Edinaldo, do escritório Martins Advogados, sou advogado. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito do assédio moral no trabalho e, consequentemente, assédio sexual. O assédio moral no trabalho seria as atitudes do empregador ou até mesmo dos colegas de trabalho na mesma linha hierárquica, ou seja, ocupam o mesmo grau, a mesma função, que muitas vezes o empregador deixa de supervisionar ou praticar a correção dos atos que configuram o assédio moral. O assédio moral, o que seria, gente? Cobrança de metas absurdas, metas que estão além da capacidade física e intelectual do empregado, do trabalhador. Seria também a questão de xingamentos, situações que colocam o empregado em humilhação perante os demais, xingamentos perante os colegas de trabalho, perante cliente, como eu falei, cobrança de meta através de gritos, xingamentos. E aí a gente entra também no assédio sexual. O assédio sexual seria o assédio moral, mas com a intenção de ter uma vantagem sexual, que também continua com os xingamentos e tudo mais, ou piadinhas a respeito de sobre o corpo, sobre a beleza, bilhetes, e-mails, ligações dentro da própria empresa com o condão de sexual, de elogios sexuais e tudo mais. E vamos pensar também a questão do assédio moral relacionado à opção sexual e tudo mais. Ou seja, a opção sexual, se o funcionário ele é um trans, ou é homossexual, gay, lésbica, enfim, o tratamento tem que ser igual para todos. Então o empregador tem que tomar cuidado, tratar todos os empregados de forma igualitária. E voltamos mais uma vez a falar a respeito da correção. Se o funcionário fez algo errado, tem que dar uma bronca. Isso é feito em ambiente separado, tá? Com cuidado também. Não é para fechar o funcionário em uma sala e humilhá-lo. A correção tem que ser feita. Se teve um erro, tem que ser feito, mas com tranquilidade, sem humilhar o empregado, tá? Todo esse tipo de humilhação, e se reiteradas humilhações, cobranças de metas, xingamentos, se isso continua acontecendo e acontece com frequência, o funcionário ele pode deixar o serviço e pedir rescisão indireta. Então toma cuidado com isso, tá bom? Qualquer coisa, estamos disponíveis para atender maiores dúvidas. Obrigado. Olá, eu sou a doutora Priscila Caiumi, sou advogada no escritório Martins Advogados, e hoje eu vim aqui contribuir um pouquinho sobre o tema, orientando vocês, empregadores, sobre o que não é considerado assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. É importante que vocês saibam que nem todo tipo de mal-estar é considerado assédio moral. O assédio moral ele é caracterizado por condutas que se repetem durante um período, se prolongam no tempo, direcionados a uma pessoa ou a um grupo específico, de forma que prejudique ou ofenda a vítima. Isso de forma intencional ou não. Desta forma, não constitui assédio moral, por exemplo, as exigências dos gestores por produtividade ou por respeito às normas, o estresse apresentado pelos gestores ou por colegas de trabalho devido a picos de trabalho, assim como atos, conflitos e discussões feitas de forma isolada e que não se direcionam às mesmas pessoas, até mesmo um grito ou um xingamento feito de forma isolada não é apto a caracterizar o que nós chamamos de assédio moral. Mas calma, isso não significa que nós podemos validar estas atitudes. Essas condutas elas são altamente improváveis e podem caracterizar desvio de conduta ética e, a depender da gravidade, podem até mesmo gerar uma indenização por dano moral. Por outro lado, o que não caracteriza o assédio sexual no ambiente de trabalho? Elogios sem conteúdo sexual, flerte, paquera cantadas de forma consentida não são aptas a caracterizar o assédio sexual
Mas, diferentemente do assédio moral, o assédio sexual pode ser caracterizado independentemente da conduta ter se repetido ou não. Então, muito cuidado, tenham muita cautela com o que é falado e praticado no ambiente de trabalho. Espero que, mesmo que de forma breve, eu tenha conseguido norteá-los com algumas dicas para identificar quando não é uma situação de assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho, para que vocês evitem ao máximo esse tipo de situação dentro da empresa de vocês, tá certo? Então, agradeço a atenção e até a próxima. Bons negócios! Olá, me chamo Flávia, sou advogada, trabalho no escritório Martins Advogados. Hoje eu vim falar com você, empregador. Saiba como agir após o recebimento de uma denúncia de assédio moral ou sexual. Ao receberem uma denúncia de assédio, a empresa não deve ignorar a situação, mas agir com calma. A primeira atitude é que haja um afastamento das pessoas em questão para que elas não se relacionem ativamente. E, assim, evitar que a vítima que está sendo assediada tenha esse contato direto com a pessoa que cometeu o assédio. Posteriormente, deverá ser aberto um processo de investigação interna, ao qual deverá ser ouvidos as partes envolvidas e, se assim achar necessário, ouvir também os colegas de trabalho como testemunha. Após a apuração, levantamento destas provas, a empresa deve advertir e punir o assediador. Lembrando que pode variar de caso a caso, né? Podendo ocorrer desde uma advertência verbal, suspensão ou até rescisão de contrato de trabalho, dependendo da gravidade. Como você pode perceber, é uma situação que traz danos imensuráveis para a organização, para a empresa e para a vítima. Por isso, não deixe de consultar o setor jurídico da sua empresa.